A paz do Senhor a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento eu quero dedicar esse espaço de mais uma reflexão bíblica, de mais um momento da palavra de Deus, para falar sobre o medo. Analisando a Bíblia Sagrada e a questão do comportamento humano, nós entendemos que o medo, se ele for bem alimentado, ele pode ser muito forte, ele pode ser bastante ameaçador para muitas pessoas. Então, eu vou me importar a 3 referências bíblicas para pautar 3 verdades bíblicas respeitante ao medo. Eu acredito que esta palavra vai trazer um esclarecimento para você e a partir de hoje você não vai deixar mais o medo ditar a tua vida, não vai deixar que o medo controle você, tá certo? A primeira grande verdade sobre o medo que eu quero trazer, com base no capítulo 19 de 1 Reis, é o seguinte, que o medo, ele pode nos fazer desistir do plano que Deus planejou, projetou para a nossa vida. Não é que o medo seja maior do que o plano de Deus e maior do que Deus. A questão é, somos livres para escolher. Deus não nos força a fazer nada para Ele. Mas se Deus colocou algo diante de mim para que eu faça, então chega o medo. E eu deixo de focar no plano de Deus e alimento aquele medo, vou alimentando aquele sentimento de constante perseguição, de constante ameaça, eu vou acabar desistindo de executar o que Deus planejou para mim, porque eu passei a alimentar o medo. Então, a primeira coisa que você tem que entender sobre o medo é que o medo, se ele for alimentado, ele pode fazer com que qualquer pessoa deixe de servir a Deus ou de executar algo que Deus colocou para alguém fazer. 1 Reis 19 diz assim o versículo de número 4. Preste atenção no que Elias afirmou. Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Um homem de Deus, uma chamada surpreendente, escolhido por Deus para levar a sua mensagem, para executar os seus propósitos. Chega um momento na vida dele em que ele diz, já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. O medo, às vezes a gente não quer aceitar o fato de dizer que Elias estava com medo, mas Elias estava com medo. Ser humano, é normal sentirmos medo. E o medo foi tão forte, o medo foi tão grande, que ele disse, já basta, Senhor, toma agora a minha vida. Ele disse, não quero mais viver. A ameaça chegou na vida desse homem e ele quis desistir de continuar servindo ao Senhor em função de uma ameaça, porque ele ficou com medo. Achou que estava sozinho, que a ira de Jezabel e Acabe desceria sobre ele e o mataria. Então, exatamente aqui, o medo pode fazer com que alguém diga já basta
Até aqui eu consegui ir, daqui para frente eu não consigo mais. Senhor, tira a minha vida se possível, porque eu não sou melhor do que fulano, eu não sou melhor do que fulano, então eu desisto. Você entende? Você está entendendo o que o medo pode causar na vida de alguém? Pode forçar com que alguém desista de servir a Deus, deixando de lado os seus planos. É muito sério. O medo é algo terrível. O medo pode ser um sentimento tão forte que pode nos esmagar. Então não se esqueça, se nós alimentarmos o medo, ele pode nos forçar a desistir de servir a Deus. A segunda verdade sobre o medo está em Êxodo. Vamos lá. Livro de Êxodo, capítulo de número 3. Verso 11 diz assim: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Outra grande verdade sobre o medo é que o medo ele pode nos levar a alimentar um sentimento de inferioridade, de acharmos que somos pequenos demais para executar uma atividade que Deus planejou para nós, achar que não somos capazes, mesmo diante de uma chamada, mesmo sabendo que é Deus que está nos chamando e nos capacitando, achando que nós não somos capazes, somos inferior, pequeno demais, insignificante. Moisés estava recebendo uma chamada. Aí você pode querer argumentar, mas em função disso, mas tinha esse detalhe, sim, tinha alguns detalhes. Mas, se você ler e analisar o texto, Moisés se achou pequeno, inferior. Então o medo pode suscitar isso em nós, pode fazer nascer dentro de nós esse sentimento, acharmos que somos pequenos. Você está entendendo? O medo pode nos fazer desistir de executar algo para Deus, e o medo pode nos fazer sentir pequenos demais para executar algo para o Senhor. Essa é a segunda grande verdade sobre o medo. A terceira e última grande verdade sobre o medo, nós encontramos, essa daqui é mais séria um pouco. Nós encontramos no Novo Testamento, Lucas, capítulo de número 22. Você já pode ter até associado. Sei qual é essa última aí. Lucas, capítulo de número 22. O medo, meus irmãos, pode nos levar a negar a Jesus. Pedro nega Jesus no capítulo de número 22, a partir do versículo 54. O medo nos faz desistir de servir a Deus, o medo nos faz nos sentir inferior e o medo pode nos levar a negar a nossa fé. Nós conhecemos muito bem e os detalhes deste episódio, em que alguém chega para Pedro e diz que conhece ele, que ele parece com aqueles que andavam com Jesus. Eu te vi com ele, ele disse que não conhecia e que não andava. Negou Jesus 3 vezes. Por que Pedro negou Jesus? Porque Pedro sentiu medo. Ele começou a analisar, vão me matar também. Eu vou ser perseguido. Então ele resolveu dizer que não conhecia Jesus, porque o medo falou mais alto. Então o medo forçou Pedro a negar a Jesus. O medo pode fazer isso.
nos fazer negar a nossa fé para que em algum momento sobreviva. Você entende? Alguém, para sobreviver, pode negar a sua fé. Alguém, para receber um benefício, quando eu falo benefício, eu falo de algo aqui da terra, pode negar a sua fé. Alguém, para conquistar algo, pode negar a sua fé. Porque ficou com medo de perder algo, então resolveu negar. O medo pode fazer essas três coisas, se alimentar. Para algumas pessoas pode ser algo insignificante, um sentimento de medo, algo sem importância, mas se alimentado. Mas para algumas pessoas pode ser algo muito sério. Então, não alimente o medo. Não deixe que o medo venha fazer com que você fuja, se desvie, negue aquilo que Deus planejou para a sua vida. Não permita que o medo faça brotar, faça nascer em você esse sentimento de inferioridade. Se Deus te chamou, Ele te capacita e vai honrar a chamar. Não deixe que o medo faça com que você negue a palavra, negue a sua fé. E para concluir, muito cuidado com o medo. Muito cuidado com o medo. Não deixe que o medo faça de você a sua morada. Ele chega como um simples sentimento. Vai morando, vai ficando mais dias, vai ficando mais tempo, e ele vai crescendo, até fazer do nosso interior a sua morada, da nossa mente o seu refúgio, a sua fortaleza. E quando ele faz da nossa mente a sua fortaleza, o medo é capaz de nos controlar. Mas o Senhor traz esclarecimento para você nesta palavra. E diz que hoje Ele destrói esta fortaleza chamada medo. O medo desaparece quando o Senhor chega. Seja forte, seja corajoso, sirva a Deus. Vá em frente, avance, porque o Senhor é contigo. Que Deus seja louvado para sempre e que Ele te abençoe.